E aí, gente, isso aqui. Na aula 20 do nosso curso sobre filosofia platônica, a gente vai falar sobre Faedros. Não confunda com Fedro, porque é outro livro, né? É outro nome. E se discute de duas coisas, né? O conceito de Eros e o conceito de retórica. Aqui, eu vou focar somente em retórica. Eu acho que a parte inicial do livro com relação a Eros é inútil, na minha opinião. E eu não tenho nenhum apreço pelo tema ali. Então, por isso, eu vou focar só no que é pra mim interessante, né? Então, aqui vai dar um resumo do que o livro trata, né? Então, é comumente pareado, por um lado, com Gorgias, que a gente não fez o vídeo ainda, e com Simpósio, que é o próximo. Pra mim, é um dos principais livros de Platão, em questão de importância, com o primeiro compartilhando seu tema principal, a natureza e as limitações da retórica, né? E esse é um ponto importante. Retórica é a arte de falar em público. E a primeira obra que eu li sobre o tema foi a de Cícero, que é uma obra-prima sobre o tema, e que ele mostra que retórica não é uma ciência, né? Na verdade, ela é uma arte mais prática, pragmática, né? Uma coisa que você mais faz através do treino e esforço em falar em público, do que você, na verdade, ter algo que você estuda, como se fosse matemática e coisa do tipo, né? Com o último contendo discursos dedicados à natureza e o valor do amor, enfim. Mas eu só vou focar na parte da retórica, é claro. Então, essa parte aqui vai dizer algo interessante. Vou pegar a cor verde. Não tenho tempo para essas coisas e a razão é esta. Ainda sou incapaz, como ordena a inscrição délfica, né? De Delfos, né? A inscrição de Delfos. Que a gente viu na última aula. De me conhecer, conhecer a mim mesmo, né? Tem essa tal inscrição em Delfos que diz que Sofrosune, né? Temperança é conhecer você mesmo. E realmente me parece ridículo investigar outras coisas antes de entender isso, né? Então, eu acho interessante porque ele tá dizendo de si mesmo que ele não é temperante. Que ainda nele falta temperança, né? E é um ponto importante da visão de Sócrates no geral, da virtude de todas as qualidades que ele mesmo defende, né? E, na verdade, ele mesmo considera que ele tinha falta dessas qualidades. Que é verdade, né? Então, sendo seres humanos mutáveis, nós temos a virtude em qualidade e não em essência, né? E por isso nós sempre temos falta dela. E não o todo, né? E esse é um ponto relevante. Então, ele continua dizendo aqui, da mesma forma, aqui ele meio que é como se fosse uma perícope. Ele muda de tema, né? Mas eu acho que essa passagem é interessante. Da mesma forma, o estudo lúcido do futuro, e obviamente isso daqui é especulação dele, mas eu acho que em questão de etimologia, eu acho interessante que os apástrios e outros sinais. Então, parece que na época de Sócrates, tinham pessoas que tentavam prever o futuro usando sinais astros. Tinha pessoas também que usavam os sinais das estrelas, constelações. Enfim, ele tá falando sobre esse tema, né? Que é chamado originalmente de oinostiken. Oinostiken. Uma vez que usa o raciocínio para trazer inteligência, no, que a gente viu várias vezes, né? O mesmo termo de noética. E o aprendizado, historian. Lembra o termo história, obviamente. Estasis também. Ao pensamento humano. Mas agora os falantes modernos o chamam de oinistiken. Vê que mudou aqui com o Omicron. Tem o double dot ali em cima. Dando áreas de superioridade com seu O longo, né? Eu acho que é interessante do ponto de vista etimológico, né? De como as palavras mudam conforme a necessidade por questões de eufania, né? Eufania. Isso acontece muito, por exemplo, com símbolos em chinês. Por exemplo, você vê a história da desenvolvimento dos caracteres chineses. Você vê que, por exemplo, o sol era, tipo, bem simples. Tipo, um círculo com alguns elementos ao redor. Aí foi cada vez mais desenvolvendo para ter um símbolo mais moderno, né? Você vê vários estágios de evolução da escrita chinesa em que você tem
a fonética, tudo, né? A gramática. Você tem também os símbolos que tem uma relação de eufonia visual, né? Você tem os símbolos que cada vez mais são afunilados para ter os kanjis atuais. Por exemplo, no japonês, que tem uma origem nos kanjis chineses, né? E tem uma influência atual ainda. Então, isso é importante, né? Porque não chinês, eu poderia dizer, mas os povos ali da região, onde a gente chama hoje de China, parte deles o que é chamado Coreia do Sul, né? Colonizou. Coreia do Sul não, na Coreia, né? Colonizou o que a gente chama de Japão hoje, né? No geral, parte daqueles povos ali da Ásia, na região que hoje a gente conhece como China, né? Mas eu acho que etimologicamente tem essa questão de como as palavras elas se afunilam pra ficar mais é, usáveis, né? Talvez. Ou úteis, né? Ou simples, talvez, na minha opinião. Aí ele vai falar, agora a mente, de D minúsculo, um deus é nutrida pela inteligência, pelo conhecimento, episteme puro. Ele tá falando sobre epistemologia, nos seus modos, né? Assim como a mente de qualquer alma, ou vida, né? Psukis, que se preocupa em absorver o que é apropriado para ela. Então ela finalmente se delicia em ver o que é real e verdadeiro. Ele tá falando sobre epistemologia, né? Que a gente já viu anteriormente. Como a gente pode definir o que é conhecimento, né? Obviamente o que ele tá falando aqui tá totalmente errado, né? Mas ainda assim eu acho interessante ver a visão dele em relação ao que conhecimento é, né? Ele dá uma visão pagã, mitológica disso, mas o grande ponto com relação ao conhecimento, em relação a Sócrates, é a questão de que existe um conhecimento humano e um divino, né? Isso é claro. Ele não tem os moldes dele pra isso, mas o divino, ele nessa passagem mesmo, ele vai dizer posteriormente dessa que eu tô citando, como ele é logicamente imutável, logicamente perfeito, né? Sabedoria em essência, o conhecimento divino. Ele é a virtude em essência em vez de qualidade, porque é perfeito. Embora ele aplica do ponto de vista pagão, né? Infelizmente. E tem um tema que até no resumo introdutório do livro do John Copper e do Hudson, né? Você vê o autor desse resumo, né? Que ele fala sobre essa questão de que o Sócrates critica um pouco a arte da escrita, né? Eu não, eu não, eu não exatamente concordo plenamente que ele criticou de uma forma tão, assim, forte. Mas é que, por exemplo, Fedro diz, certamente parecia Sócrates, de qualquer forma você sabe que os políticos mais poderosos e renomados têm vergonha de redigir discursos ou deixar qualquer coisa escrita. Então, naquela época, você tinha discursos, por exemplo, de Péricles, de Trasímacos e Demóstenes, e normalmente era comum você escrever os discursos. Eu sempre lembro da citação em relação a Calvino, né? De como ele. Já vi muitos falando sobre isso, né? De como ele tinha a visão, porque ele escreveu exatamente com essas palavras, que ele preferia discursar, no caso, pregar a igreja, né? De forma espontânea. Só que tem uma diferença entre pegar de forma espontânea e não se preparar pra, pra fazer essa pregação, né? Então, talvez tenham pessoas que não redigem discursos, mas se preparam. Questão de memória. E Cícero fala, né? Memória, entrega, coisas do tipo. Então, ou você ter ao menos alguns pontos principais e você ir a partir disso. O que eu acho, na minha opinião, mais interessante, eu acho que é o que o Calvino tinha em mente quando ele falou com relação a falar de forma. A pregar, no caso, de forma espontânea, né? Que ele pegava passagens, por exemplo, de um livro específico ou de uma epístola e ele seguia sequencialmente nos textos. Então ele sabia o que ele ia falar. Ele não simplesmente decidia do nada. Ele sabia o que ia falar, já tinha estudado o texto, mas ele falava de forma espontânea. Aqui a gente tá vendo com relação à escrita de discursos, né? Você escrever, memorizar. Obviamente o orador não pegava papel na mão, ele escrevia o discurso, memorizava e entregava o discurso com uma boa entonação, falando de uma forma clara, com bons argumentos. O discurso que eu tentei recitar no canal já que eu Demóstenes, por exemplo, é um exemplo de
acho que é Filípica o nome, né? Terceira Filípica, alguma coisa assim, que fala sobre, que é o discurso contra Filipe, da Macedônia, se eu não me engano. Então, é um discurso muito bom, por sinal. Muita questão de política que tem aplicação para hoje em dia. Mas o grande ponto é que, será que é bom você escrever ou não? E a questão é que eles tinham medo de ser considerados sofistas, né? Por escrever. Eu não sei por quê. Exatamente, eles queriam ser considerado isso. Pedro, você não entende que a expressão curva agradável originalmente se referia à curva longa do Nilo? Além da curva, você também não entende que os políticos mais ambiciosos adoram escrever discursos e anseiam que seus escritos sobrevivam? O que todo mundo quer? Que escreve algo. Depende, né? Mas todo mundo que escreve algo que tem orgulho, que, tipo, que crê que é útil para as pessoas, vai querer que seus escritos sobrevivam, né? Então, depende, né? Tolkien, por exemplo, tem várias obras dele que foram publicadas póstumas que ele não queria publicar, pelo que parece. Necessariamente, não no molde que estava antes. Aí o filho dele, o Christopher Tolkien, pegou e publicou. Obviamente, óbvio que é. Ainda bem que ele publicou, né? Senão a gente não teria a história da Terra-média. Que é superior aos próprios livros de Tolkien, embora seja escrita dele mesmo, só que nos manuscritos dele, né? Eu creio que é superior porque tem mais coisa, né? Então, tudo bem se pode gostar do Senhor dos Anéis, mas na minha opinião, o que eu vejo no História da Terra-média é superior. O Silmarillion é superior à história do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é tipo um pequeno pedaço na história das três eras. Na minha opinião, é minúsculo, cara. Tudo bem, Senhor dos Anéis é legal, mas a história antes do Senhor dos Anéis é muito superior e melhor. Muito mais divertida, por sinal. Filho de Húrin, Beren e Lúthien, enfim. Diversas passagens nesse contexto eu acho interessante. Mas o grande ponto é que é a opinião de Sócrates, né? Quando escreve um dos seus discursos, ficam tão satisfeitos que as pessoas o elogiam e acrescentam no início uma lista de seus admiradores, né? Ele tá falando, ele tá sendo, e não é irônico, mas ele tá, na verdade, falando contra esses caras que escreviam discursos pra talvez serem elogiados no futuro pelo que ele fez. Mas ainda bem que foi preservado, né? Imagina se o discurso não é preservado. Como que a gente ia aprender com eles hoje? Imagina se os diálogos de Sócrates não fossem preservados, né? Então eu creio que tem muito valor, muito maior valor à escrita, que o discurso, ele perece. Hoje em dia talvez não, porque você tem como gravar. Mas o discurso, ele perece. Normalmente ele é menor do que um livro. É... Então, mais que eu curta a questão da brevidade lacônica que a gente viu na última aula, ou na aula de Protágoras, na verdade, eu creio que tem muito valor sim na arte da escrita, né? Até porque isso daqui não, a gente não estaria lendo isso, falando sobre isso se não tivesse sido preservado, né? Principalmente por teólogos, tá? Você deve os melhores manuscritos mais completos de Platão por um teólogo do século X ou XI que preservou. É ele, obviamente, usou grana, né? Investiu para criar uma versão boa da obra completa de Platão. E muito importante para a história da crítica textual dos textos platônicos, né? Enfim, tem isso também, o que dizer de um orador ou de um rei que adquire poder suficiente para se igualar a Licurgo ou Solonus ou Dareio, como legislador, é logo grafos de grafia, de escrever, né, e logo. Nesse contexto, tá como legislador, tem a ver com palavra, então é aquele que escreve as palavras da lei, tem uma tradução extremamente, é, não cirúrgica, mas direta, né? E adquire fama imortal como redator de discursos da cidade. Ele não acha que é igual aos deuses enquanto está vivo? Enquanto está vivo, né? E depois. Eu creio que discursos. É bom que discursos sejam preservados. Por exemplo, o de Demóstenes é contra a Filípica, né?
O Cantilina, por exemplo, de Cícero. Eu creio que tem que ser preservado para que as próximas gerações aprendam com ele. Não acho que é um sofisma, pelo contrário, você está preservando algo para alguém 2.000 anos depois, mais de 2.000 anos depois, ler e aprender o que aconteceu naquela época e como que a gente pode não fazer as coisas que foram feitas. O discurso de Demóstenes contra o Filipe na Macedônia foi extremamente importante, cara. Tem várias aplicações para hoje em dia, para questões com relação a liberdade de expressão e coisa do tipo, direito, enfim. Eu não discordo dele. É fácil dizer quando ele não é nós, né? Agora, lendo o que ele tá escrevendo, né? Enfim, eu acho que Sócrates estava errado completamente nessa questão. De que discursos escritos não deveriam ser preservados. E aqueles que viveram em tempos posteriores não acreditam que da mesma forma sobre ele quando contemplam seus escritos. Não necessariamente, né? E escritos aqui que serão sum, slug e gramata, né? Não necessariamente. Eu leio, por exemplo, o discurso de Demóstenes, o discurso de Alexandre, na rebelião de Opis, por exemplo, que eu fiz um vídeo no canal. Não ficou tão bom, talvez, foi o meu primeiro ali. Mas eu não creio que é ruim. Pelo contrário, é uma coisa que é importante para a história. Como que a gente vai analisar a história sem ter informações como essas, né? Então, que todos os discursos fossem gravados na época, né? Não foi gravado porque muitos não quiseram, talvez, colocar em forma escrita, mas eu creio que é muito importante, sim, a gente aprende até a arte da retórica daquela época, né? É muito importante para o estudo da retórica, né? Histórico. Só que dizer sim, se é isto os argumentos que agora avançam sobre a retórica testemunham que o termo usado é martúrosin, que vem de martírio, né, posteriormente, que é de testemunho, é um termo bíblico também, que ela é uma arte, técnica, né? Então, a técnica é a arte nesse contexto, né? Mas parece-me que ouço certos argumentos se aproximando e protestando que isso é uma mentira e que a retórica não é uma arte, mas uma prática sem arte. Técnica ao a técnicos. A técnicos de sem arte, né? Como disse o espartano, que é o termo lacon, né? Para espartano, não existe a arte genuína de falar sem a compreensão da verdade, nunca haverá. Bom, em Cícero, no livro dele sobre retórica, ele diz que é uma arte. Só que não é uma ciência. Não é algo que se pode ensinar ao ponto de uma pessoa entender de fato o que é retórica, a praticar a retórica. Você pode até entender, ler discursos, mas você falar é diferente de você entender teoricamente, cara. É que nem futebol, cara. Você pode ler um livro sobre futebol, sobre natação, é uma coisa prática. Se você não nadar com o seu corpo, você não vai aprender. Então não tem como você aprender sem experienciar e treinar. Então esse é um ponto importante. Então teoria de retórica não é tão útil quanto parece, na verdade. Pode até ser um problema, porque às vezes talvez a pessoa que te ensine assim é de forma errada. A forma que Cícero ensina é correta, na minha opinião. Em que ele argumenta de forma correta em relação ao que é. Mas eu quero chamar atenção para isso aqui. Como disse o Espartano, não existe arte genuína de falar sem a compreensão da verdade. E realmente, se você tem a habilidade retórica e fala um monte de besteira, não adianta em nada, né? Então você, uma retórica com ciência, não que a retórica seja uma ciência, mas a retórica como instrumento para passar ciência, né, para falar sobre um tema, aí é interessante. Uma arte genuína de falar em público tem que ter um objetivo que é algo que é útil, né? Eu acho que é isso que é o termo dizendo aqui. Porque se é uma arte ou não, eu creio que é uma arte. É uma habilidade que você constrói e que você molda, você cria um estilo. Cada pessoa tem o seu estilo que vai se formando ao longo do tempo. É uma arte, cara. Ela tem uma forma de arte, com certeza. Então conclui-se de que quem quiser adquirir a arte da retórica, retoriquem, deve ser primeiro fazer uma divisão sistemática, compreender o caráter particular de cada um desses tipos de coisas. São duas coisas, né? Tanto o tipo em que a maioria das pessoas vagueia, em direções diferentes, quanto o tipo que não faz. Então, em resumo, a pessoa tem que conhecer o seu público, né? Pra quem ele está falando? Por que ele está falando ali? Qual é a razão? Qual deve ser o foco, né?
Então você estava certo em me lembrar, primeiro, acredito, que é um preâmbulo. Tem o termo preâmbulo aqui. É proimion, com o longo, com o qual um discurso deve começar. É isso que você quer dizer, não é? Os detalhes da arte. Então você tem uma introdução. Então, inicialmente, num discurso, tem que ter um preâmbulo. Você tem que falar o que você vai falar no geral. Não necessariamente, tá? Depende. Não creio que a arte da retórica seja uma coisa fixa. Tem tipos de discurso, né? Tem o discurso que é talvez um senado da vida. Tem um discurso que é mais acadêmico, talvez. Mas eu creio que depende do contexto, né? Não necessariamente é necessário um preâmbulo. Em segundo lugar, vem a declaração dos fatos, né? É, Diegesen, a narrativa e a evidência de testemunhas, né? Marturia, no caso de um discurso legal. Então você tem a substância, o que aconteceu. Vamos supor que teve um crime. Você descreve o crime que aconteceu, quais são os fatos, a substância, né? E as martúrias, né? As testemunhas, a evidência com relação a esse tema. E a evidência indireta, que é a quimeria, que seria evidências em relação ao caso implicitamente, pode ser derivadas por lógica, talvez. E reivindicações de plausibilidade, né? É Stosin, Oimai, Kai, Epipistosin. Lembrando que tem a ver com. Tem o termo pistes aqui e tem o termo de epistemologia também aqui. Isso aqui de formas diferentes, né? Mas é só a raiz epi, né? Mas o grande ponto é de você ter uma confirmação que tudo que você está falando está correto. Seja dos seus fatos, as testemunhas, a evidência das testemunhas, né? Num caso legal, né? A evidência lógica, né? Então você fala, por esse motivo, por lógica, a gente vê com base nos fatos e nas testemunhas que tais coisas, vamos supor que tal pessoa é culpada. Então, vamos supor que a gente tem os fatos F, a soma dos fatos, a gente tem a soma das testemunhas, a gente tem a evidência lógica direta. Então você tem aqui uma lógica e por fim a plausibilidade. Que tem que se derivar de tudo, né? Mas a lógica é a parte principal, porque no fim, essa parte aqui de lógica vai definir se a sua coerência, porque de repente você tem os fatos, as testemunhas, mas você não descreve a evidência direta de uma forma convincente, né? Então você tem que ser convincente, você não pode ter só os fatos. Porque alguém bom em retórica talvez possa, sem fatos concretos e sem testemunhas concretas, conseguir inverter as coisas, inverter a narrativa. Então é possível, né? Um bom advogado, né? Eu acredito que pelo menos aquele excelente mago nas palavras bizantinas acrescenta. Então, é isso que ele diz aqui. A razão pela qual eles não conseguem definir retórica é que eles desconhecem a dialética, né? O dialegestai. É a ignorância deles que os faz pensar que descobriram que é retórica, quando dominam apenas o que o que são as preliminares, né? Então eles ensinam essas preliminares e imaginam que os seus alunos receberam um curso completo de retórica. Então ele tá dizendo que a dialética é muito importante para aqueles que analisam fatos e evidências com relação a um caso legal, por exemplo, ou pessoas que talvez não sabem estruturar o argumento, querem usar retórica, né? Eles podem até aprender retórica, que é uma arte que você vai de falar, né? De falar em público, de convencer as pessoas. Mas, no fim, o grande ponto é que você pode usar isso daí de várias formas, mas não necessariamente os argumentos estão corretos ou estruturados de forma correta, né? Esse é um ponto importante. Então, continuando. Bem Fedro tornar-se bom o suficiente para ser competidor talentoso é provavelmente, talvez, necessariamente como tudo mais. Se você tem uma habilidade natural, então vamos pegar esse termo aqui, uma habilidade natural, para a retórica, você se tornará um retórico famoso. Desde que completamente sua habilidade, com conhecimento, primeiro ponto, e prática. Então, habilidade natural, conhecimento e prática. Eu creio que sim. Tem pessoas que talvez tenham habilidade natural em falar em público.
Mas eu creio que é uma arte que pode ser aprendida. Então, em tudo, né? Tudo na vida, na verdade, você pode aprender, cara. Então, tem uma pessoa que ela tem uma habilidade natural pra matemática, cara. Eu discordo disso. Tem pessoas que são inclinadas de uma forma mais fácil pra matemática. A razão disso é quase impossível de você afirmar totalmente. Então, por que de repente um cara de 5 anos é um gênio na matemática? Você vê o cara fazendo coisas que adultos não conseguem entender, como tem uns exemplos de pessoas que foram assim, ou pra outros temas. Cara, na minha opinião, eu não creio que a habilidade natural ela é tudo isso que as pessoas dizem. A exceção não é a regra. Então, aquela mesma comparação, Messi e Cristiano Ronaldo, né? Então, o Cristiano Ronaldo é uma pessoa que é, treinou mais e não tinha talento, e o Messi tinha talento e treinou menos, não tem nada a ver, cara. Ambos treinaram pra caramba toda a vida, desde criança, e essa relação de talento, na minha opinião, ela não é uma questão tão correta, na minha opinião. Então, quando não existia futebol, por exemplo, então, como uma pessoa tinha talento pro futebol? Isso não existe. O talento, ele emerge no meio que ele se apresenta, né? Seria uma capacidade natural. Isso pode existir. Isso existe. Mas eu acredito que o conhecimento e a prática é muito mais relevante. Então, essa é a minha visão pessoal. Exatamente isso que Péricles dominou, né? Além de ter habilidade natural, ele tá falando que Péricles tinha uma habilidade natural, ele conhecia Anaxágoras, que era exatamente esse tipo de homem, recebeu sua dose completa de especulação etérea, sei lá o que significa isso, né? Que é meteorologias emplestes, seria talvez que ele definiria como a naturalidade, você conseguir ter a arte da retórica, né? Entendeu a natureza da mente, que é o nuo, e a falta da mente. Então ele entendeu como se interessar pessoas de uma forma que mova elas, né? Que é uma coisa que ele fala também bastante no livro. É a arte de mover pessoas pra uma direção. Exatamente, persuasão, na verdade, né? Então, o advogado, ele quer mover as pessoas do júri e o juiz pra acreditar que ele tem provas concretas que a pessoa é culpada ou inocente, por exemplo. Então, a arte da retórica tem a ver com persuasão. Então, enfim, ou explicação também. Exatamente o assunto sobre o qual Anaxágoras tinha mais a dizer. Disto, creio eu, ele extraiu para a arte da retórica o que lhe era útil, né? Enfim. E, no geral, os pontos principais do livro com relação à retórica, as perguntas, né? Não são respostas, na verdade. A retórica tem uma forma, então eu posso dividir a retórica na teoria das formas de Platão em eidos. É claro que ela usa a linguagem, que é uma forma, e usa conceitos que são formas, como conceitos morais, conceitos que existem na mente do ser humano. Então, talvez seja um instrumento que usa formas, conceitos morais, conceitos sociais, conceitos pessoais, conceitos que são definidos como formas, como eu tive anteriormente, como eidos, em grego, para persuadir pessoas, para mover pessoas. É isso. Qual a natureza da retórica, né? Essa é uma parte importante. Qual que é a natureza? Física, né? Da retórica. Como a gente pode entender o que ela é de fato? Uma arte é uma é um método, um instrumento para, como eu disse, usar formas, né? Usar ideias e representar elas de uma forma usando a linguagem, que é uma forma, né? Na teoria das formas de Platão, de Sócrates, para persuadir pessoas, né? Então você usa ideias não, elas não existem na sua mão. Você quer ensinar, fazer um discurso sobre liberdade de expressão. Ou contra um certo político, vamos supor. Ou contra uma certa política, uma certa ação que tá acontecendo no governo, vamos supor. Ou defender, de repente. Você quer defender uma certa ação no governo, enfim. Uma certa ação numa cidade ou numa empresa. Então, tem implicações tanto para a área de business quanto para a área de
convencer as pessoas de que para investirem na sua ideia, na sua empresa, por exemplo. Precisa de retórica, você precisa saber falar, você precisa entregar as coisas de forma correta, né? Estruturar os argumentos e ter uma coisa boa também, né? Não adianta você ter um pitch bom e um produto ruim, né? E outro ponto que Cícero também diz, né? Ela pode ser ensinada? Cícero diz que parcialmente sim, mas totalmente não. Uma arte que você tem que experienciar, por exemplo, é possível que alguém te ensine futebol, que te guie pra você ficar melhor em futebol. Agora, você ser bom é uma coisa mais pessoal, cara. É você treinar. E treinar de uma forma que você tenha resultado. E jogar de uma forma que é uma coisa mais prática do que falada. Não uma coisa que você fala, ah, eu fiz tal dia e tal hora. Tem isso, mas você pode estruturar isso, mas só quem sabe estruturar isso pra ensinar é só quem de fato sabe o tema. Enfim. E outro ponto, se a dialética é superior à escrita. E se o discurso é superior que a escrita? Eu creio que não. Obviamente, eu gostaria de ouvir as pregações de Spurgeon, por exemplo, que eu já li um número considerável. Já ouvi um número considerável com pessoas narrando. Eu queria ouvir na voz de verdade do Spurgeon. Eu tenho certeza que a ênfase, a entonação e a forma de falar de Spurgeon seria muito mais eficiente na minha mente com ele pregando do que eu lendo mais de um século depois do que ele escreveu, né? O que ele falou, né? Naquele dia, na igreja dele lá na Inglaterra. É óbvio que, por exemplo, os discursos, as pregações de Lutero, de Crisóstomo, que a gente tá falando sobre retórica, mas, cara, um dos maiores retoricistas que a gente vê são teólogos. São as pregações de Tomás de Aquino, Agostinho, é chamado de, como é? Homílias, né? Então, você vê diversas homílias de certos autores, e você lê e você fala, cara, isso aqui é incrível. Só que imagina ouvir com seus ouvidos, né? É óbvio que é melhor. Então, tem coisas no discurso que é melhor que a escrita quando ela está em formato de discurso. Eu criei, por exemplo, um livro sobre ciência da computação, por exemplo, ou sobre filosofia em si. Ele ensina muito mais do que o discurso. O discurso, ele tem uma natureza de ser curto. Você não pode discursar por 12 horas, que é o tempo, por exemplo, de você ver um audiobook de um livro. Ou se, por exemplo, você tem a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Você imagina um discurso com toda a obra de Tomás de Aquino? Seria impossível de alguém dar esse discurso e ouvir. Eu creio que o discurso em questão de ênfase, ele tem suas peculiaridades, mas a escrita, ela tem uma formatação que permite você construir as suas ideias de uma forma melhor. Então vamos supor que um cara escreve um livro de 200 páginas sobre teoria das categorias na matemática. Ele vai dar um discurso de 50 minutos sobre. Você vai amar o discurso, você vai gostar, você vai amar a palestra e tal, mas se você ler o livro, você vai aprender muito mais, cara. Até curso, às vezes você vê um curso de um cara, lembro que eu fiz um sobre estatística no passado, sobre P or not P, de um autor que também fez uma tese de doutorado nesse tema. Então ele deu um curso sobre estatística, muito bom. Porque eu lendo o artigo dele, de doutorado no tema, eu aprendi muito mais do que vi no curso. Então, e o curso era bem completo, era bem amplo. Só que o que ele escreveu, eu consegui entender muito mais do que. Os dois são importantes, porque, obviamente, se eu não tivesse ouvido ele falar sobre o tema, eu talvez não entenderia com tanta completude. Então, os dois eles se completam, na minha opinião. Então, o dialético, né? A pessoa que pratica dialética, né? Dialética escolhe uma alma adequada e planta e semeia dentro dela o discurso acompanhado de conhecimento. Que é no sentido que as pessoas movem umas às outras pelo discurso, né? Um discurso capaz de ajudar a si mesmo e ao homem que plantou, que não é estéril, mas produz uma semente da qual mais discurso cresce no caráter dos outros, né? Então, o discurso de alguém pode mudar a sua perspectiva, o seu modo de pensar, e pode fazer ela mudar, a pessoa mudar. Então, pregação é assim, por exemplo, ela muda a pessoa. Obviamente tem o Espírito Santo que vai agir na pessoa, mas quando a gente fala de um discurso num tema
que seria associado a algo secular. Também tem pessoas que, por exemplo, é, vê uma palestra sobre genética e agora vai dedicar a vida para estudar esse tema. Ou vê uma palestra sobre ciência da computação e começa a gostar do tema. Ou numa coisa mais acadêmica, um autor, por exemplo, publica um artigo. Publica não, por exemplo, teve palestra com relação ao Teorema de Bell. Pra fazer em 1969, se não me engano, teve uma palestra, não sei se é no. Eu não lembro eu acho que é na Caltech. Tem uma palestra, 69. Aqui tem a ver com o curso de computação quântica na Caltech, se eu não me engano. Sobre a testar o Teorema de Bell num experimento. Foi realizado em 72. O experimento em si. Só que teve palestras antes. Então tem pessoas que foram movidas para escrever artigos, inspiradas para escrever artigos no tema sobre as inequalidades de Bell. É um tema na física quântica e da computação quântica, né? Então, se plantou uma semente na mente dos outros, que esse tema era importante, que elas deveriam pesquisar sobre o tema. Então, vários artigos nasceram, que eu já falei sobre no curso de computação quântica por causa disso. Então, mesmo, todas as áreas, cara, você precisa de retórica, você precisa ensinar de uma forma clara o que você avançou, né? O acadêmico, ele não pode simplesmente ficar recluso numa sala e acabou. Ele tem que falar o que ele aprendeu e beneficiar a sociedade dessa forma, para a glória de Deus. Por outro lado, se um homem não tem nada mais valioso do que aquilo que compôs ou escreveu, são longas horas distorcendo, ou seja, você vai melhorando o texto, né? Não seria correto chamá-lo de poeta, redator ou autor de leis? Então, ele tá separando uma pessoa que faz o discurso e a pessoa que escreve um livro. E de fato, quando você escreve um livro, você tem que corrigir coisas, você relê o livro, você tira partes que você acha que é inútil, palavras que são inúteis. Mas, cara, eu acho que isso. Eu creio que o discurso tem tanto de grande valor, mas eu creio que há um grande valor também em você polir um texto, né? Quando você pole um texto, você tá fazendo aquilo ficar cada vez melhor. Ao ponto que o discurso ele é simplesmente aquilo que você falou. Você pode errar, você pode gaguejar, você pode. Muitas coisas que você achou que é errado. Talvez você não. A entrega que você fez, você não acha que talvez poderia ter sido melhor. O texto não, você pode passar anos corrigindo ele. De repente, coisas que você mudou de opinião, pode mudar. Depois, em outras edições. Então, na minha opinião, a escrita, ela tem um valor de polimento melhor do que um discurso. Nesse ponto eu discordo de Sócrates também. E por fim, Sócrates termina fazendo uma oração pagã. Embora seja pagã, eu achei que ela é interessante. Porque, obviamente, o certo seria fazer ao verdadeiro Deus, né? O Deus bíblico. Em nome de Cristo, né? E não a um Deus pagão que nem existe. Mas ele faz essa oração que eu considero o homem sábio ou rico. Quanto ao ouro, deixe-me ter quanto um homem moderado pudesse suportar e carregar consigo, né? Então, buscar a sabedoria, a ciência, né? E ter o suficiente pra sobreviver, já é o suficiente. Mas eu creio que isso também mostra muito da pessoa de Sócrates, né? Qual o modo de vida que ele tem, né? E ele é pagão, né? Obviamente. Por várias razões. Eu não tenho como apreciar, no geral, o Sócrates completamente. Mas eu creio que, no geral, ele tinha uma noção de moral muito interessante, na minha opinião. E essa oração que ele fez, na minha opinião, foi muito boa. Embora inútil, né? Porque ele orou pra um Deus falso que não existe. Mas o grande ponto é que a retórica, ela é uma arte que tem o fim de mover pessoas, né? Então, e é uma arte que todo mundo tem que usar uma hora, né? Todo mundo uma hora vai ter que usar, cara. Seja na faculdade, pra apresentar um TCC da vida. E TCC é fácil, né? Um doutorado da vida que é mais difícil. Você vai ter que falar de uma forma muito convincente.
tem uma estrutura de argumentação que você vai ter o texto escrito e depois falado. Primeiro escreve, depois você vai falar. Você vai. Aquilo que você pesquisou por anos, você vai converter em uma palestra de 30 minutos. Tem que saber. Só que você pode ler de retórica quando você quiser. Mas é impossível que você consiga fazer ela de forma correta sem a prática, né? E sempre saber polino, cara. Eu creio que uma pessoa que dá aulas, por exemplo, ou fala em público, prega, por exemplo, há muitos anos, é óbvio que a retórica vai ser polida ao longo do tempo. Ao ponto de ter uma espada cada vez mais afiada, né? Então a arte da retórica é uma arte que sempre está em polimento, né? Se a pessoa se dedicar também, né? Se você quiser falar sempre a mesma coisa, aí você vai. Só que vem junto com conhecimento, né? Você precisa de conhecimento também pra falar. Você vai falar um monte de abobrinha de forma bonita, né? Eu creio que nem falar de forma bonita, é falar de forma com ênfase e com sentido. Você tem que ter sentido, ênfase e principalmente um objetivo que seja claro, que a pessoa consiga lembrar. Quando a pessoa que está falando vai muito para vários âmbitos e não tem uma coesão no que é falado, que é o objetivo do cara que tá falando, que a pessoa lembre do que tá sendo falado, né? Que se ela não lembrar, é inútil. Pra pessoa lembrar tem que ser simples e claro, né? Enfim, era isso. Até o próximo episódio.